Começar a nossa última aula de hoje. Nosso conteúdo da oficina, para quem não assistiu às últimas aulas, já está disponível também no YouTube. E vocês vão perceber que cada escritora aqui que foi selecionada para a gente fazer esse trabalho tem uma certa ligação entre si. E vocês vão entender por que a Conceição foi a última. Não é por questão de publicação, de nada, mas a gente precisava compreender primeiro, por exemplo, a Carolina, para a gente chegar à Conceição Evaristo. A primeira que a gente trabalhou, vamos lembrar, foi Maria Firmina dos Reis, em Úrsula, 1859. Fomos para a Revolta dos Malês, com o Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, um livro que agora voltou, mais uma vez, ele foi publicado em 2006. No ano que vem, agora, é tema de uma escola de samba, o Enredo da Portela. Vamos para Carolina Maria de Jesus, com a Realidade Classista e o Quarto de Despejo. Carolina, que nasceu em 1914. E fomos lá para os Estados Unidos para ver como é que é a realidade do racismo lá, comparar um pouquinho, né, dar uma pincelada com a situação aqui no Brasil. Falamos um pouquinho sobre o regime de segregação, as leis de Jim Crow, o conselho do Brown versus Board of Education, a importância da educação lá, o regime dos separados mais iguais. Então, teve muita coisa aqui importante com a Toni Morrison. E a gente vai fechar hoje com as escrevivências da Conceição Evaristo. E ela que vai ter tudo a ver com Carolina Maria de Jesus, que foi a nossa penúltima, né? E com a Toni Morrison. Eu trouxe aqui para vocês, vou abrir, eu acho que é importante a gente ouvir, né? Deixa eu colocar aqui o objetivo da aula primeiro, né? O que a gente vai aprender aqui? Um pouquinho da biografia da autora. Eu acho que é sempre importante a gente saber o background de um autor, de uma autora, para que a gente consiga compreender até qual é a relação que isso tem com a obra. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem suas vivências, e por vezes elas são transpostas na sua escrita. Então, biografia da Conceição, a gente vai compreender o que são as escrevivências e como que é o processo de escrita da Conceição. E aí a gente vai analisar algumas das obras dela, né? Possível a gente falar de todas aqui, mas pelo menos elas serão mencionadas. Eu começo aqui com essa fala da Conceição, e eu vou colocar aqui, porque nada melhor do que ela falar isso para a gente, né? Por favor, na minha prece, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, cutucando do verbo, para assim percejar o âmago das coisas. Bom, Conceição é só poesia, né? Esse daqui é um beat que é feito pela Joshua Beats, que tem disponível aí nas plataformas, e ela pegou alguns trechos da Conceição e mesclou com o beat. Eu acho que é sensacional esse trabalho dela também. O que ela fala aí, né? Ela vai começar a morder a palavra, ela sempre fala que ela é uma pessoa lenta, o processo dela de escrito é lento, ela precisa matutar as coisas para depois escrever. Então, eu acredito que essa fala aqui dela resume muito bem como que é o trabalho dela, o processo dela de escrita, e que, olha, quando eu vou morder a palavra, não me apressem, deixa eu falar, prestem atenção nessa mulher que está aqui falando. Então, vamos lá. A Conceição nasceu em 46, em Belo Horizonte. Então, mais uma escritora que a gente trabalha, sudestina, do estado de Minas Gerais, né? Carolina também veio de lá, e a gente também trabalhou Ana Maria Gonçalves, né? Ela morou numa favela, então ela teve uma realidade também parecida com a de Carolina Maria de Jesus, não tão miserável quanto a de Carolina, mas ela sabe como que funcionava ali aquela comunidade. A favela em que ela morava, que é a Penduraçá, ela foi extinta nos anos 70, assim como várias favelas sofreram esse processo de higienização antes ou depois do governo Pereira Passos, tá? Ela tem uma família numerosa, né, diversos irmãos. Como a origem dela era humilde, então ela teve dificuldade para se ambientar com esse mundo literário, né? Mas vocês vão ver como é que tudo aconteceu. Na verdade, ela reconhece o padrasto como pai,
né? Ou seja, aquela figura afetiva dela foi esse homem que posteriormente teve esse relacionamento com a mãe dela. E isso aqui eu gosto muito de enfatizar. Como é que é o processo educacional dentro da casa da gente, né? E como que isso influencia no nosso despertar enquanto leitores. Apesar dela ter uma origem humilde, a Conceição, ela teve o apoio da mãe dela para começar a ler, para começar a estudar. A mãe dela não tinha muitos estudos, né? A dona Joana Josefina. Só que é muito curioso porque vejam só a importância dessa representatividade e de como que é legal que a gente fale sobre Carolina. Carolina escreveu o Quarto de Despejo, a gente viu, em 1960 foi publicado. Essa publicação chegou nas mãos da Conceição e da mãe dela, da Joana. E talvez incentivada, estimulada ali pelos escritos da Carolina, a mãe dela começou também a escrever, a ter os seus diários, os seus registros. E aí, obviamente, a Conceição via isso, né? Ainda adolescente. A Conceição, ela concluiu os estudos muito tarde, né? Tarde, na verdade, por os padrões que a gente pensa, né? De pessoas de classe média alta, que têm todo acesso à educação. Então, ela terminou quando ela tinha 25 anos. E aí eu acho que é muito legal que a gente fale que todo mundo tem o seu tempo, né? Nunca é tarde para aprender. E aí ela trabalhava como empregada doméstica. Percebam que a gente já tem relações com a nossa aula 3, né, da realidade classista e de como, obviamente, é muito mais difícil para quem está na base da pirâmide ascender socialmente. Mas ela foi, concluiu os estudos e pouco tempo depois ela já passou por um concurso público. Ela lecionava, né, e em 87, ou seja, quando ela já estava lá naquela carreira de servidora pública, aí sim é que ela foi cursar letras. Então, percebam como a trajetória da Conceição ela foi muito mais tardia, né, do que normalmente se espera. A gente acha, né, tem a falsa ilusão de que todo mundo, quando conclui ali o terceiro ano, conclui aos 17 anos, já entra para a faculdade, com 21 se forma, né? E que se não fizer isso, está condenado a continuar ali naquele emprego que tem, enfim, ela vem para subverter isso, ela vem no seu tempo. Aqui, olha só, eu trago a importância dessa série Cadernos Negros, né? Da década de 90 eram publicados, e ela foi uma das pessoas que começou a publicar através do Cadernos Negros. Era uma publicação que saía, e entre 92 e 96 ela fez o mestrado na PUC. A dissertação dela, olha o tema, Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. E em 99, já licenciada do cargo que ela tinha, ela começou a lecionar na UF. Então, percebam como a trajetória dela acadêmica foi também tardia, consequentemente, ela ascendeu não só na academia, mas também para o público em geral, com a sua primeira publicação, muito tempo depois. Essa daqui a gente já viu. Eu gosto de falar também como que a sociedade reconhece os escritores, né? A Conceição, ela ultimamente tem tido um boom literário. Eu acho que é extremamente importante que ela ocupe espaços. Ela, em 2017, foi homenageada com uma ocupação no Itaú Cultural, muito bonita. Em 2018, ela concorreu à cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras, cadeira número 7 de Castro Alves, né, o famoso poeta dos escravos. Só que, infelizmente, ela não foi eleita. Ela, naquela época, em 2018, ela ganhou só um voto. Dos 35 votos que eram possíveis, que estavam ali na disputa, ela só conseguiu um. Quem venceu e ocupou a cadeira foi o cineasta Cacá Diegues, né? E aí a gente precisa falar um pouquinho dessa Academia Brasileira de Letras, porque a gente tem uma escritora, que é a Conceição, com diversas publicações, que é aclamada pela crítica e pelo público, só que quando ela concorre para uma cadeira na ABL, ela tem essa não receptividade daquelas pessoas. Quantas mulheres estavam votando nessa? Eu vou falar, pode deixar.
Vou falar das mulheres também na ABL, tá? E aí a gente vê esse problema, né? A Academia Brasileira de Letras, ela é um reflexo da nossa sociedade. A gente falou na aula da Toni Morrison sobre o Nobel de Literatura e de quantas mulheres ganharam. Vamos ver um pouquinho a composição da ABL. A ABL ela foi fundada em 1897, o Machado de Assis foi o primeiro presidente. Naquela época, eu falei com vocês que uma mulher estava envolvida ali naquela criação da academia, que foi Júlia Lopes de Almeida. Leiam a Júlia Lopes de Almeida, leiam A Falência, que é uma obra abolicionista extremamente importante, que já foi pedida, inclusive, em vestibular da Unicamp. Júlia Lopes de Almeida era uma mulher rica, ela era uma mulher que publicava nos jornais, ela tinha o prestígio da sociedade, não só da crítica, como também dos acadêmicos e também do público. Então, ela era uma mulher benquista, inteligentíssima. E aí ela auxiliou ali, mulher branca, né? Também a gente precisa fazer esse recorte de raça. E aí o que acontece? Quando foi criada a ABL, ela não ocupou uma das cadeiras. E isso, obviamente, causa uma estranheza, né? Mas por quê? Se ela estava ali ajudando a criar aquela academia, estava perto do Machado e de todos os outros, porque a gente criou a academia aos moldes da francesa. E a academia francesa não permitia mulheres dentro dela. E aí fica uma situação extremamente constrangedora, né, com a Júlia, porque quem vai ocupar a cadeira que seria dela, que deveria ser dela, foi o marido, o Filinto de Almeida, né? O revirar de olhos é também o meu, tá? Pode revirar, porque eu também fico chocada com isso. Porque ele não tinha uma produção vasta, ele não tinha muitos escritos, mas ele tinha um requisito indispensável, ele era homem. Então ele entrou e ocupou aquela cadeira. Né? Então vejam que desde a criação a gente tem uma Academia Brasileira de Letras que não tem mulheres na sua composição e que tem poucas pessoas negras até hoje. Né? E aí eu trouxe também aquela regrinha ali da Academia Brasileira de Letras. Tá? Na década de 50, tinha isso daqui escrito: brasileiros que tenham, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecimento mérito, de reconhecido mérito, ou fora desses gêneros, livro de valor literário. Né? Quando a gente lê, bom, quem pode participar? Brasileiros. Né? A gente englobaria homens e mulheres. Só que daí entra-se naquela discussão, não, brasileiros, homens. E aí, sob essa justificativa, não se permitia a entrada de mulheres. Essa mulher aqui, a Amélia Bevilacqua, ela foi a primeira que tentou ingressar, né? Ou seja, chegou lá, olha, quero me candidatar a membro da ABL em 1930 e foi negada sob essa justificativa: você não pode, você é mulher. A Diná Silveira de Queiroz, ela foi a segunda mulher que tentou entrar e também não conseguiu. Só em 77 a gente teve uma mulher, que foi Raquel de Queiroz, escritora de 15, por exemplo. Né? Ela foi a primeira mulher imortal a entrar. E aí ela abriu as portas para que outras pudessem vir logo depois. Eu fiz aqui, olha, uma lista de várias mulheres, né, que ocupam a academia. Olha só que coisa, pouquíssimas, né? Raquel de Queiroz em 77, a Diná veio em 80, Lígia Fagundes Telles em 1985, Nélida Pinhon, Zélia Gattai, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli, Rosisca Darcy e Fernanda Montenegro em 2002. E agora, recentemente, em 2023, a gente tem a Heloísa Buarque de Holanda, né? Que entrou. Agora se chama Heloísa Seixas. Então, só essas mulheres, são pouquíssimas. Quantos homens a gente tem na academia desde a sua fundação? Né? Então, a gente precisa ver, pelo recorte de gênero e de raça, quantas mulheres negras tem nessa lista? Nenhuma. A Conceição seria, então, a primeira a entrar, caso, em 2018, tivesse sido agraciada ali, né, a mais votada, enfim, só que ela recebeu só um voto.
Então, percebam como que é difícil. E a Conceição, em algumas entrevistas, ela falou, bom, a minha candidatura incomodou, porque não foi uma candidatura de dentro para fora, né? Foi uma candidatura de fora, ou seja, a população se mobilizou para que ela entrasse para dentro, né? E isso, obviamente, criou algum mal-estar ali dentro da academia. Ela, em entrevista, se não me engano, ao Roda Viva, ela fala que ela precisava, né? Você tem que fazer esse trâmite de conversar com os imortais, né? De pedir o voto, de mandar a carta. E, inclusive, em algumas vezes, quando ela conversava com alguns, ela sentiu uma certa resistência. Olha, infelizmente, eu não posso votar em você, porque eu já me comprometi com outro candidato. Ou então, olha, eu não posso tirar uma foto do seu lado, senão eu vou ficar achando que eu estou te apoiando. Então, é uma panela também ali dentro da academia que a gente precisa falar, né? E aquela mulher negra que não estava, ela nem ia se candidatar, ela começou a fazer esse movimento porque a população realmente falou, pô, Conceição Evaristo, como é que ela não está na academia, né? E ela fala que ela ficou extremamente feliz quando a Ailton Krenak, agora é um imortal da academia, porque ela falou, bom, pelo menos a minha candidatura abriu a possibilidade para que outras pessoas se candidatassem, né? Pessoas indígenas, pessoas negras, enfim. Então, ela fala, o importante não é ser a primeira mulher negra a entrar, o importante é que eu tenha aberto os caminhos para que outras pessoas possam estar ali naquele lugar que ainda reflete o que é a nossa sociedade. Bom, aqui eu falei um pouquinho da candidatura dela, mas eu já falei isso com vocês, tá? E ela fala, isso daqui que eu gosto, o importante é abrir caminhos, tá? Então, percebam, eu não posso imaginar o que é para uma pessoa como a Conceição ter recebido apenas um de 35 votos possíveis, né? E aí, não estou fazendo nenhuma crítica a Cacá Diegues, claro que não, é um importante cineasta, mas Conceição Evaristo é uma mulher da literatura contemporânea extremamente importante. Essa né? votação é secreta? É. Então a gente não sabe, né? Não. Aqui ela fala um pouquinho sobre o que é escrever, né? Ela, enquanto mulher negra, ela fala: a escrita de mulheres negras busca marcar ou explicitar uma trajetória histórica da comunidade negra ou afrodiaspórica que a história despreza. Então, para ela, o que é escrever enquanto mulher negra? É falar sobre questões que normalmente são ignoradas pela nossa história e que agora, pelo menos, tem vindo mais à tona com o trabalho de vários historiadores e historiadoras, né? Aqui ela fala um pouquinho sobre também a importância da oralidade. A oralidade, ela sempre foi muito desprezada também, né? Por isso que a gente tem muita resistência em reconhecer a Carolina Maria de Jesus enquanto escritora, porque os traços da escrita dela são extremamente orais. E a Conceição, ela se baseia muito nisso. Ela fala, a minha competência para a escrita foi formada a partir das oportunidades que eu tive de escuta. Eu não cresci rodeada de livros, eu cresci rodeada de palavras. O que ela quer dizer com isso? Ela não teve uma biblioteca vasta para se debruçar, assim como a Carolina não teve. Lembram-se que ela pediu para o médico, na casa em que ela trabalhava, para usar a biblioteca? Então, a Conceição também não teve isso. Mas essa marca oral, ela é também algo que vem dessa diáspora, né? A oralidade é muito marcante, né? Quando a gente estudou, por exemplo, a Revolta dos Malês, né? Como que era importante para eles essa questão oral, né? De tradições orais que vêm de Urubá e que a gente às vezes não conhece, porque vai se perdendo com o tempo se não é escrito. Aqui eu gosto muito como ela fala sobre o processo dela de escrita, né? O meu texto nasce de matutá-lo. E ela fala, né? Eu sou muito lenta. Fico tempos com ele na cabeça. Uma palavra às vezes me gera um texto. Normalmente, o que me gera o texto são lembranças, imagens, fatos, aquilo que eu ouço. Eu adoro ficar escutando histórias. No meio da contação, às vezes já estou elaborando um texto. É dinâmica de vivência mesmo. E aí, quando ela fala isso, que ela adora ficar escutando histórias, eu também gosto. Né? Eu vim de metrô para cá e eu
comecei a ouvir um cara que estava conversando com outro, né? Falou, não, mas isso é um absurdo, o que que eu queria saber qual é o absurdo. Eu fico assim do lado, eu falo, não, ele vai falar qual é o absurdo, porque eu preciso terminar a história. Às vezes eu me desvio de onde eu estou indo, porque eu vou. E aí ela fala isso, né? O escritor, ele é um fofoqueiro, porque ele quer saber o que está acontecendo ali. Eu quero saber o que o outro está lendo no metrô, quero saber o que as pessoas estão conversando. E isso que ela fala de escutar, a Elisa Lucinda também fala, que ela tem essa curiosidade de ouvir, né? Então, para você ser um bom escritor, realmente você precisa gostar de ouvir as pessoas. E ela faz isso muito bem, né? Ela tem uma família grandiosa, então ela ouvia muitas daquelas mulheres falando, e aí, inegavelmente, as coisas que a gente ouve vai, de alguma forma, para um conto, vai para um romance. Isso acontece com a Conceição. E aí é que eu faço o link com a nossa aula 3, né? Por que a gente primeiro viu a Carolina e não a Conceição? A primeira escritora negra que a Conceição teve contato foi a Carolina, Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. E aí eu acho que é muito importante, tá vendo, a gente falar sobre essa democratização da leitura mesmo, né? De como que é importante que a leitura chegue nos mais diversos acessos possíveis. A Conceição, ela participou desse último Globo Repórter, né? Foi ela, o Itamar Vieira Júnior e mais alguns outros escritores. Eu só lamento muito que o tempo dela foi curtíssimo, ela falou pouquíssimo. Mas a gente viu ali, por exemplo, a criação de uma biblioteca comunitária, de como que é importante a sociedade se mobilizar, né? Aqui no Cantagalo tem uma menina, acho que de 12 anos, mais ou menos, que cria, né? Acho que é Lua o nome dela, que ela recebe livros, então recebe doações. Como que é importante a gente também incentivar isso, né? Para que o jovem, desde cedo, comece a ter esse contato com o livro. E ela vai falar sobre a democratização da leitura, né? Qualquer projeto de literatura deve ser o mais democrático possível. Se a literatura é lugar que se cria identidade nacional, deve ser o mais diversa possível. E aí, como eu falei de Itamar, né? Itamar é um escritor contemporâneo também, né? Está vivo aqui. E ele escreveu um romance que está sendo aclamadíssimo, que foi o Torturado, né? Depois do Torturado, escreveu Salvar o Fogo. E ele mobiliza assim, multidões para ir pegar autógrafo, onde ele participa, né? De flip, enfim. Como que é importante isso? Como que é importante a gente ter romances diversos, plurais. Nesse mesmo Globo Repórter, a gente teve uma escritora que escreve romances LGBTQIA+, e ela fala, eu não me via nas histórias. Então, quando eu via um casal, Juliano e Mariana, eu trocava na minha mente, era Juliana e Mariana para mim. Então, eu passei a escrever. E isso fez diferença. Você vê quantas pessoas também vão atrás para ouvi-la falar, né? Então, é importante que a gente tenha essa questão da identidade nacional plural. Bom, a Conceição, ela fala muito sobre a Carolina, né? E a gente falou sobre ela aqui e sobre essa polêmica em querer corrigir os textos da Carolina, porque em alguns momentos a gente tem erros gramaticais, né? E aí a Conceição fala sobre isso, né? O que você acha, Conceição? Porque ela foi responsável, inclusive, por uma nova edição do Quarto de Despejo que foi lançada, né? Ela fez essa curadoria. Então perguntou-se para ela o que você acha? Deve-se mexer no texto daquela autora, da Carolina, ou não? A gente edita dessa forma. E ela fala, o texto da Carolina, para além do conteúdo da literatura, possibilita uma série de reflexões. Uma delas é ajudar a pensar como as classes populares se apropriam da língua portuguesa. Outra reflexão que pode ser trabalhada pelos professores é o preconceito linguístico, né? Inclusive tem um livro muito interessante chamado Racismo Linguístico sobre isso. Eu concordo totalmente com a Conceição. Aquele é um diário dela, foi a maneira pela qual ela se manifestou, com todas as vivências e bagagens dela. Então, você não deve alterar um texto. Muitas vezes, inclusive, a Carolina escreve, e não é nem, pelo menos no meu ponto de vista, não deve ser considerado nenhum erro gramatical. A gente tem traços da oralidade
também ali presente, né? E aí eu vou trazer mais para frente uma frase da Conceição que está errada, segundo a gramática culta, mas vocês vão perceber que é traço da oralidade, tá? Essa daqui é a manchete da Folha. Eu acho que é muito interessante a gente ver como que determinados escritores e escritoras são tratados pela mídia. Vinda da favela, Conceição Evaristo se consolida escritora e vai para a FIP, né? Então, qual é o foco aqui da manchete da Folha? É falar que aquela mulher veio da favela, né? E aí, quando a gente fala da importância da gente ter uma mídia antirracista e consciente, né, dos recortes de raça, gênero e classe, é isso. Por que eu vou falar numa manchete vinda da favela, né? E aí a Conceição, ela fala de uma maneira muito, inclusive, humorada. Ela fala, olha, parece que eu levantei voo, saí da favela e caí em Paraty, né? Porque ela saiu da favela há muitos anos, gente, né? Então, precisa se colocar isso ali na manchete, primeiro para tentar fazer um discurso de exceção, né? Olha só, algumas pessoas se dão bem saindo da favela. Outro, um discurso meritocrático, que a Conceição abomina totalmente. Ela fala, a gente precisa ter muito cuidado, porque sim, eu fui empregada doméstica, eu estudei, eu fiz meu mestrado e doutorado, mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão conseguir fazer isso, que saem do mesmo ponto de partida que o meu, né? Então, essa manchete é uma ótima ilustração para a gente saber como não redigir um texto, né? E aí, quando a gente vai falar na Flip, eu vou falar, acho que é melhor eu já até falar agora. A Conceição foi para a Flip esse ano, né, 2023. A homenageada do ano foi a Pagu, né? E aí a gente espera que a Conceição vá ocupar alguma mesa, né? Ali na Flip, são várias mesas, são vários debates, só que ela foi para a Flipei, que é a Flip alternativa, né? Tem uma Flip dentro da outra, em Paraty. E ela foi para lá e ela arrastou multidões. Tinha gente do lado de fora da casa, isso foi registrado, foi filmado. E ela estava numa casa apertadinha, pequena, né? Por que não colocamos essa mulher num auditório imenso para falar, né? Então a gente ainda vê a dificuldade de uma mulher como Conceição de transitar em espaços maiores, inclusive, né? Ela ficou ali na programação alternativa da Flipei, quando ela poderia ter ido para mesas maiores. Vieram algumas escritoras dos Estados Unidos que poderiam dialogar com a obra da Conceição. Uma delas foi a Christina Sharp, que escreveu No Vestígio. Ela fala sobre memória e esse tráfico transatlântico, então ela ia poder dialogar tranquilamente com a Conceição. Veio a Johnny Brand, que é uma poetisa. Então, por que a gente não colocou a Conceição nesse eixo, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre escrevivência, né? Primeiro a gente precisa saber o que é escrevivência, segundo a Conceição, né? Escrevivência é o quê? Eu estou escrevendo conforme a minha vivência, conforme o que eu tenho escutado, né, no decorrer dos anos. É isso. É transpor para o papel aquilo que eu vivo, ou então que pessoas próximas a mim viveram e eu, muito espertamente, estou ouvindo e estou passando para o papel, né? E ela fala que ela se preocupa muito com isso. Ela quer tentar colocar no papel da forma mais oral possível que ela conseguir. Ela quer colocar naquele texto ali algo oral e não apenas textual. E aí ela vai fazer uma comparação aqui com os mitos. A gente trabalha muito os mitos gregos, e aí ela vai fazer aqui uma comparação muito interessante, né? Se a gente trabalhar África, né? Uma escrita narcísica, ou seja, a gente está falando do mito de Narciso, tem como parâmetro pensar nesse mito. A escrevivência se distancia desse mito de Narciso, ou seja, aquele que se olha e só pensa em si, né? Repleto de vaidade. Não é isso que eu estou falando. O espelho de Narciso não vai refletir o nosso rosto. Agora, o espelho de Oxum revela a beleza negra que me faz reconhecer como bela. O espelho de Iemanjá acolhe a humanidade. Escrevivência não reflete a história de um sujeito,
mas de uma comunidade. Então, assim ela começa a nos ensinar, né, o que seria para ela a sobrevivência e de como ela se distancia de mitos gregos para ser muito mais acolhida com toda a história que vem por trás dos orixás. Ela cita aqui duas, né, Oxum e Iemanjá. Essas são algumas das obras da Conceição, né? Foram 3 romances. Vejam como ela começou a publicar muito tarde, né? Em 2003. Ela já estava lá com mais de 50 anos, né? Ponciá Vicêncio. Depois veio Becos da Memória e a última publicação, Canções para Ninar Menino Grande, né? Eu botei a edição de 2022 porque é de 2018, se não me engano, ela não circulou, né? Não saiu para o grande público, enfim. Agora a Palas editou, então, em 2022 para cá, ela tem rodado o Brasil lançando esse último romance dela. E ela tem livros de contos também, tá? Esses 3. Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, Olhos d'Água, de 2014 e Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de 2016. E vejam como é que o boca a boca também é muito importante, né? O primeiro livro que eu conheci da Conceição foi Olhos d'Água, no ano da publicação. Né? Eu conheci porque uma amiga minha estava fazendo mestrado na época em psicologia, né? Uma mulher negra, estava lendo esse Olhos d'Água, ela falou: Roberta, você vai gostar desse livro de contos. Lê, é fininho, só que se prepara para chorar, porque é belíssimo, mas tem muitos atravessamentos, leva. E eu me encantei com a escrita da Conceição. Né? Então, a gente divulgar a obra de escritores e escritoras que a gente gosta também é muito importante, né? Eu escolhi para a gente falar, né, um pouco sobre o romance da Ponciá Vicêncio, não só porque ele é o primeiro romance, mas porque ele é o que as pessoas normalmente mais falam, né? Ponciá, em todos os lugares que a Conceição vai também, tem alguém que vai falar um pouquinho sobre a Ponciá com ela. Então, ela fala que ela não dá autógrafos, ela dá consultas, né? E isso tem uma ligação com a Ana Maria, né? Ana Maria Gonçalves, a gente falou sobre isso na aula dela, né? Ela falou: olha, eu concordo com a Conceição quando ela fala isso, porque em todo lugar que eu vou levar um defeito de cor, eu vejo uma opinião, uma reflexão, uma consideração diferente das pessoas que trazem também um pouco das histórias dela para mim. Então, muitas vezes algo que seria muito rápido, né? Eu autografar um livro, não demora muito, demora bastante, as pessoas ficam horas na fila, porque estão ali naquela oportunidade de conversar com aquela escritora que, por vezes, escreveu o livro da vida dela, né? E aí ela fala que Ponciá, para ela, é esse livro, né? Para Conceição. Então, a gente tem aqui o quê? Esses 2 temas aqui que eu acho importantes e que vão dialogar com Úrsula, né? Nosso livro, que foi o nosso primeiro romance abolicionista. Ela vai narrar, vai retomar ali o processo de escravização do Brasil a partir da memória da Ponciá e a partir da sua família, né, da família Vicêncio. A narrativa também vai vir e vai levar para um pós-abolição. O que a gente tem aqui? A gente tem um romance com traços históricos, de uma certa forma, porque se ela vai ambientar aquela história no período pós-abolição, mas com memórias do pré, a gente vai compreender também um pouquinho sobre o que foi esse processo, né? Esse texto ele foi traduzido em várias línguas, eu botei aqui 3, inglês, francês e árabe, né? E isso quem fala é a Conceição, né? Ela fala que a solidão da Ponciá Vicêncio toca normalmente os leitores, né? Porque a gente tem uma narrativa que não é linear, a gente tem uma memória que vai e volta, então a Ponciá vai trazer para a gente como que foi dura aquela vida da família nas terras desse coronel Vicêncio até o pós-abolição. O que aconteceu com eles? Eles receberam alguma coisa? Ou eles ficaram à sua própria sorte?
Ó, eu coloco aqui, né? Ele foi ambientado na Vila Vicêncio. Por que Vila Vicêncio? Antigamente a gente tinha determinadas regiões que ganhavam o sobrenome daquele proprietário. E por muitas vezes as pessoas escravizadas levavam o sobrenome de quem as comprava. Então, por isso, por exemplo, que a Ponciá se chama Vicêncio, tem esse sobrenome, né? Toda a família dela tem esse sobrenome porque era uma propriedade desse antigo coronel. A Ponciá, ela não nasceu escravizada, tá? Ela já nasceu liberta. Só que ela vem de uma família que foi escravizada, obviamente seu sobrenome vai permanecer. E aí, o que acontece? Com a abolição, o Coronel Vicente ele é muito bonzinho, né? Ele vai doar parte da terra dele para essas pessoas, né? Para eles plantarem, olha, vocês vão poder ficar aqui plantando, não vão precisar ter gasto com comida, mas tem uma condição, tá? Vocês fiquem aqui, mas continuam trabalhando nas minhas terras. O que é isso? Senão uma perpetuação do trabalho escravo. E aí, fazendo o link com a nossa última aula, nossa aula 4, da Toni Morrison, a gente tinha lá nos Estados Unidos esse processo justamente, né? Eram meeiros que ficavam ali com as terras, podiam fazer tudo o que quisessem ali, mas dali não podiam sair, né? Então, ela traz isso daqui. Eles nunca saíram do regime da escravidão, e aí a gente tem a questão do vô dela, né? Que ela não chegou a conhecer o avô dela num surto, né? Obviamente, amargurado. A gente tem a questão do Banzo, que a gente trabalhou lá na Úrsula. O que acontece? Ele quer se suicidar. Então, ele mata a mulher, só que ele não consegue depois se matar. Ele tenta se matar e a tentativa é infrutífera, né? E ele fica sem um dos braços a partir desse incidente. E aí o que acontece? Uma coisa muito curiosa com a Ponciá, né? E aí a gente vai ter uma reflexão muito importante para fazer. Ela, quando ela era bebê, ela começa a caminhar e todo mundo começa a ficar espantado, porque ela imita, de uma certa forma, o avô dela que ela nunca conheceu. Então, quando ela engatinha como se ela não tivesse um dos braços, né? E todo mundo fica olhando espantado, porque ela nem chegou a conhecer aquele avô, né? Aqui, eu acredito que seja uma forma da Conceição de trazer esse elo, né, que era mantido desde a época da escravização e fazer como a gente pode perceber a importância da diáspora aqui, né? Esse elo que ela tinha com o avô que ela nem chegou a conhecer. E aí o que acontece? Ela e a mãe, elas trabalhavam, faziam ali os seus artesanatos, bonecos de barro. E uma das vezes ela faz um boneco que é semelhante ao avô. Ela nunca tinha visto o avô, né? Então, como é que a gente pode se lembrar de alguém que a gente nunca conheceu? Só pode ser explicado isso aqui com a questão da ancestralidade, né? Com a questão da diáspora. E aí aquele bonequinho do avô dela, que se parecia com ele, ela nem sabia disso, começa a ser o amuleto dela. Ela leva aquele boneco para tudo quanto é lado, ela tem ela sempre perto. E aí o pai vai falecer durante um trabalho na lavoura, aquele trabalho pesado, falece, uma morte súbita. E aí o que acontece? Fica ela, o irmão e a mãe. Ela já está cansada daquela vida adolescente, ela decide ir para a cidade, ela decide ganhar a vida na cidade grande, deixa o irmão lá e a mãe, sai com a roupa do corpo, com pouquinhas coisas numa maleta e vai para a estação de trem, para a cidade. E aí, o que ela carrega? Só um pedaço de pão, água e rapadura. A viagem de trem era muito longa, então o pão já tinha acabado, a água também, ela só tinha rapadura. Para ela não ficar com fome, ela lambia a rapadura para durar mais. Até que durante a viagem ela percebe que esqueceu o boneco, não tinha mais como voltar, então ela fica sem ir. Quando ela chega na cidade, ela encontra uma igreja muito bonita. Ela vê as pessoas entrando e saindo dali. Ela, na primeira noite, dorme nas escadarias da igreja. E aí, depois, ela decide abordar aquelas pessoas em busca de um trabalho, né? Ela quer trabalhar. E uma das mulheres, ela oferece para ela um emprego, né? Na verdade, ela fala, minha prima está precisando. E aí ela começa a trabalhar como empregada doméstica.
E aí o que acontece? No mesmo momento em que a Ponciá está tentando ganhar a vida dela na cidade grande, o irmão dela, ele vai fazer o mesmo trajeto dela. Ele não vai ficar lá na Vila Vicêncio mais. Ele quer ir para a cidade, não só em busca da irmã, que foi embora e não falou nada, né? Foi quase que fugida, mas também ele tinha um sonho. Ele queria ser soldado, né? Ele, um menino negro, queria ser soldado, e quando ele chega na cidade grande, ele fica espantado ao ver um homem, um soldado negro, que tem esse nome, Nestor, e ele ocupando uma posição de poder. Ele fala, nossa, aqui, homens negros, eles têm essa ocupação, porque ele não tinha essa realidade onde ele morava. Onde ele morava, eles eram todos escravizados, de uma certa forma, daquele coronel. Então, quando ele vê um homem negro numa cidade grande falando de igual para igual com outros homens brancos ali na delegacia, ele ficou espantado. E aí, esse homem negro, que tem esse poder de mando, leva ele para a delegacia e dá um trabalho para ele. Ele pensa no começo que ele já ia ser soldado, né? Só que não, ele começa a trabalhar como faxineiro ali na delegacia. Ao mesmo tempo que essa história está acontecendo com o irmão da Ponciá, ela já conseguiu um cantinho para ela, bem humilde, mas ela trabalhava muito e poupava. Então, ela acaba conhecendo um homem, se apaixona por ele, engravida várias vezes, 7 vezes, sofre abortos espontâneos. Então, a Conceição vai narrando para a gente também uma trajetória daquela moça, da Ponciá, que não é linear, porque ela consegue um trabalho, ela consegue o lugar dela, ela consegue um homem, né, que ela goste, mas aí ela vai vendo que não é nem bem assim, porque ela começa a se decepcionar com aquele cara, ela não gosta dele, ela perde as crianças que ela estava tanto esperando, porque eram crianças esperadas e desejadas por ela, então ela começa ali a ficar de volta amargurada. E aí a gente vai ter o desencontro da família, né? Porque o menino vem para cá, né, para tentar encontrar a Ponciá e não acha. Nesse tempo, a Ponciá volta lá para a Vila Vicêncio para procurar o irmão e para procurar a mãe. Eles não estavam em casa nessa hora, né? O menino já estava na cidade, a mãe não estava. E aí ela pega o bonequinho dela, o boneco do avô, né, que representava o avô. E só assim o irmão vai ter a certeza de que ela passou por ali e de que ela estava viva. E aí o que vai acontecer? Ele deixa ali o endereço de onde ele estava na cidade, para que ela, caso voltasse, saberia por onde procurar. Só que aí tem mais uma história, mais uma reviravolta. A mãe vai até a cidade. E aí a mãe vai encontrar o Nestor, o soldado negro que deu ali o emprego para o faxineiro. Eles se reencontram, né? O irmão vai se tornar soldado, era algo que ele sempre quis. E aí, no primeiro dia de trabalho, ele é mandado para aquela estação de trem, para aquele lugar em que aquelas pessoas vieram do campo, né? Vieram da Vila Vicêncio. E lá ele encontra casualmente a irmã e eles finalmente conseguem reunir a família, né? Eu trouxe um trecho aqui para a gente ver como que a Conceição retrata aquele período pré-abolição. E ele vai ter toda a relação com Úrsula, que a gente já trabalhou, da Maria Firmina dos Reis, e com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela vai trazer aqui, na literatura ficcional, elementos que de fato aconteceram na história do Brasil. Ela vai falar sobre as brincadeiras que aconteciam entre aquele menininho, né, aquela pecinha que era vendida para ser pajem do senhorzinho, né? Aprender a ler as letras numa brincadeira com o senhor moço. Filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. Era o cavalo em que o mocinho galopava, sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia, o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu.
A urina do outro caía escorrendo quente em sua goela e pelo canto da boca. O senhor moço ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas. Pajem do senhor moço, escravo do senhor moço, tudo do senhor moço, nada do senhor moço. Então percebam a poética da Conceição em trabalhar algo que de fato aconteceu. Eu trouxe para vocês verem na aula que a gente falou sobre o parto de despejo, né, diversas fotos de mulheres, né, que eram amas de leite, e uma delas especificamente tinha uma criança, né, que estava servindo de cavalo. Essa cena tem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, com o escravizado Prudêncio, né? A gente tem essa questão de uma outra forma em Úrsula, e ela traz aqui a Conceição, para a gente perceber isso daqui que ela fala no final, tudo do senhor moço, ou seja, ele era tudo para ele, era um brinquedo, e ao mesmo tempo ele era nada, porque ele podia ser a qualquer momento descartado por ele, né? E aí, numa outra passagem do livro, ela vai trazer um outro trecho para a gente ver como que essa família ficou depois da abolição, né? Da dita abolição. Será que melhorou para eles? Tempos e tempos atrás, quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram que estivessem ganhando a verdadeira alforria. Engano. Em muito pouca coisa, a situação de antes diferia da do momento. As terras tinham sido ofertas dos antigos donos, que alegavam ser presente de libertação, e como tal, podiam ficar por ali, levantar moradias e plantar seus sustentos. Uma condição havia, entretanto, a de que continuassem a trabalhar nas terras do Coronel Vicêncio. Para alguns, Coronel Vicêncio parecia um pai, um senhor Deus. O tempo passava e ali estavam os antigos escravos agora libertos pela Lei Áurea. Seus filhos, nascidos do ventre livre, e seus netos que nunca seriam escravos, sonhando todos sob todos os efeitos de uma liberdade assinada por uma princesa, fada madrinha, que do antigo chicote fez uma varinha de condão. Todos ainda sob o jugo de um poder que, como Deus, se fazia eterno. Então, nesse trecho aqui, a Conceição fala, olha só, a gente está vivendo uma escravidão, mas com uma outra roupagem, né? A gente teve ali uma suposta alforria, mas a gente precisa continuar trabalhando para o Coronel Vicêncio para que a gente tenha essas terras. Nada nos foi dado. É tudo um regime de troca. E que troca que é, né? Porque é um trabalho, se a gente for ver agora, diversas pessoas foram resgatadas nessas mesmas condições de trabalho escravo, né? Eu trago, inclusive, aqui uma desses casos, né? Mulher é resgatada após 72 anos de trabalho escravo doméstico no Rio de Janeiro. E aqui, percebam, essa mulher ela tinha 84 anos quando ela foi resgatada. Então, ela viveu 72 anos nesse regime, né? Como uma empregada doméstica para aquela família, né? 3 gerações no Rio de Janeiro. Ela cuidou da casa, dos moradores, todos os dias sem receber salário. Então, desde os 12 anos, ela estava naquela família e ela não ganhava salário nenhum. E aí eu coloquei aqui, que eu acho que é muito importante a gente saber disso, né? Os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, né? Essa daqui foi a mais longa duração que eles encontraram de exploração dessa pessoa, né? Mas nos últimos 27 anos foram 58 mil resgatados. E aí, quando ela, passou a atuar para a família, a Lei Áurea tinha apenas 62 anos. O presidente, Eurico Gaspar Dutra, e o Rio ainda era a capital do país. Então, percebam como que essa mulher ela não teve a vida dela, ela teve a vida dela tomada. Então, aquela situação que a Conceição narrou aqui, a gente ainda vivencia de uma certa forma em vários cantos do Brasil. Esse daqui era o lugar em que essa mulher dormia, né? Ela tinha 84 anos, ela dormia nesse sofá, tá? Largada, mas as pessoas falaram que ela era como se fosse da família. E aí aqui o que acontece? Olha, essa alegação que as pessoas normalmente dão, né? Ela é quase da família, ela é como se fosse da minha família.
só que ela não aparece uma foto com a família. Quando aparece, ela está de uniforme, né, branco, quando ela é babá, ou então de empregada, né, servindo. Ela tem o nome na lista dos funcionários, ela dorme num quarto sem ventilação, ela não come a mesma comida que os patrões, os donos da casa, ela não pode frequentar a escola, então ela não sabe ler, ela é analfabeta, e ela tem 50 anos, ela foi inscrita no CPF em 2021. Esses são casos que aconteceram, tá? Que eu peguei das reportagens. E uma delas, que vocês devem ter visto, uma das últimas mulheres, ela não ouvia e ela sequer conseguia se comunicar por Libras, né? Então, mas o patrão dela falava que ela era como se fosse a filha dele, né? Mas ela não teve a oportunidade nem de estudar, nem de aprender Libras, então não sei nem como é que ela se comunicava com aquela família. E agora a gente vai para um livro de contos da Conceição, que é o Olhos d'Água, tá? O Olhos d'Água ele foi publicado em 2014, é uma seleção de 15 contos e você pode lê-los de forma isolada, né? A gente não tem conexão entre eles. Ele faz parte do pós-modernismo, ele ganhou o 3º lugar do Prêmio Jabuti em 2015, né? E aí, em 2019, vejam só, a comissão do Jabuti deu um prêmio para Conceição Evaristo. E aí vejam a resposta dela. Ela fala, esse é o prêmio da solidão. Porque ela olhava para a plateia e ela não se reconhecia ali. Não tinha, como ela fala no começo que eu trouxe, aquele espelho de Oxum, que ela vê toda a comunidade, né? Não tinha. Ela era a única mulher negra ali recebendo o prêmio Jabuti. E aí, nessa coletânea aqui, Olhos d'Água, ela vai trazer pessoas invisibilizadas pelo racismo e ela vai trazer nas diferentes faixas etárias também. Ela traz crianças, mulheres idosas, homens e mulheres jovens adultos. E aí, o que é um conto? Eu gosto muito dessa definição do Júlio Cortázar, né? Que ele fala, o conto é como uma bolha de sabão. Quando você começa a se encantar por ele, ele acaba. Eu acho que essa definição, para mim, é sensacional, porque de fato é isso, né? Você está se apaixonando ali pelo conto e ele acaba. E aquelas personagens, o que vai acontecer com elas? Se o conto não estiver bem escrito, você vai se arrastar e você não vai ter essa sensação assim, dele ter se acabado rapidamente como uma bolha de sabão. Bom, eu selecionei um dos contos, que é o que dá nome ao livro, que é o Olhos d'Água. Porque aqui a gente vai ter também, de uma certa forma, uma correlação com o Olho Mais Azul, que a gente viu da Toni Morrison. Por que se chama Olhos d'Água? A protagonista é uma mulher já adulta, já é mãe, e ela começa a ficar atormentada porque ela não se lembra qual é a cor dos olhos da mãe dela. E aí ela fica, nossa, por que eu não me lembro, né? Eu tive tantos momentos com a minha mãe, por que eu não me lembro a cor do olho dela? E ela vai, né, na busca pela resposta, ela vai até a mãe dela, para ver quais são, qual é a cor dos olhos dela. E ela vira e fala, a cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, e os calmos, mais profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Então, percebam a poética, mais uma vez, que a Conceição usa para tratar ali daquele sofrimento, da dor, de alegrias também, que aquela mulher negra sentiu no decorrer da vida dela, né? E de como que aquela menina, então, não se lembrava da cor dos olhos da mãe, né? Mas quando ela viu ali, ela também se reconheceu. É um conto muito bonito, que vale muito a pena vocês lerem. Eu trago também aqui mais um elemento que a Conceição ela usa muito, que é o neologismo, né? Boneca mãe, gozo pranto, buraco saudade. São várias palavras da nossa língua portuguesa que aí ela vai e combina, formando uma outra diferente, né? Esse, na verdade, é o neologismo que ela usa bastante. Então, sempre que tem esse hífenzinho com duas palavras que a gente conhece, mas que juntas ganham um novo significado, é o neologismo. E aí vai ter tudo a ver também com a questão, por exemplo, do... Ai, esqueci o nome dele.
Grande Sertão Veredas, né? Isso aí, Guimarães Rosa, né? E aí é uma coisa que a Conceição fala, a Elisa Lucinda fala, né? Por que em determinados autores a gente tem uma verdadeira aclamação, né? Grande Sertão Veredas é uma verdadeira poesia, é maravilhoso, é sensacional. Mas por que quando outras escritoras utilizam argumentos, elementos como esse do neologismo, elas são vistas como de segunda classe, né? Aqui eu coloco um pouquinho do processo dela de escrita. Então, ela que está falando isso aqui, de entrevistas dela que eu vi, entre o ouvir e o contar depois, alguma coisa se perde. Então, ela sempre fica atormentada realmente com essa questão da oralidade. Ela quer passar para o papel basicamente aquilo que ela ouviu. E é impossível, né? A gente transcrever 100% da nossa oralidade. E aí ela fala que o desespero, por vezes, quando ela escreve um texto em primeira pessoa, né, um conto, não é da narradora, mas da Conceição enquanto escritora. Ela busca criar no texto uma linguagem que se assemelhe o máximo possível daquela oralidade. E aí ela fala, eu queria desenvolver um processo de escrita que se confunde com a música. Texto em prosa é mais difícil para isso do que o de poesia, mas no Canção de Ninar Menino Grande tem isso. Né? Ela sempre fala que ela é muito fã da Nina Simone, né? E ela fala, eu queria ser pianista, queria tocar igual a Nina Simone, mas eu não consigo, não sei. Então, eu tento, de alguma forma, trazer a música para aquele meu romance. E aí eu tentei fazer isso muito, muito no Canção para Ninar Menino Grande, que foi o último lançado, né? E aí eu acho que é importante a gente falar dele, porque normalmente, nos livros da Conceição, a gente tem mulheres falando. Então, no Insubmissas Lágrimas de Mulheres, no Olhos d'Água, no Ponce a Vivência, a gente tem protagonistas, diversas mulheres. No Canções para Ninar Menino Grande, a gente tem um garoto, né, um menino, que é o Fio Jasmim. E aí a gente vai ter aqui várias questões, várias nuances que eu acho sensacionais dela. Ela traz, primeiro, quem é o Fio Jasmim? A gente vai conhecer o Fio Jasmim a partir de mulheres que passaram ou que ainda estão na vida dele. O Fio Jasmim, retratado por elas, é retratado de formas diferentes. Algumas falam que ele é mulherengo, que ele não está nem aí para nada. Outros, por exemplo, falam que ele é muito romântico, que ele é maravilhoso. Então, a gente vai ter elementos para juntar de um quebra-cabeça de quem seria aquele homem. Mas a gente tem algumas coisas que a gente vai conseguir concluir a partir do Canções. O primeiro é qual é a função que é destinada normalmente a mulheres negras, né? Sempre a função de cuidado. Elas estão sempre exercendo aquele maternar. Por isso que ela fala até menino grande, né? Porque o Fio Jasmim já é adulto na história. Ele já tem 40 e poucos anos. Ele já está casado com a Pérola há mais de 20. E ele ainda é visto como um menino grande por aquelas mulheres que cuidam dele de uma certa forma, né? Que se apaixonam por ele. Ele tem várias amantes, ele tem vários filhos, mas com a Pérola ele decide se casar, porque na verdade é o amor dele. A gente tem a Juventina, que vai criar a canção para ele, e aí, a partir da Juventina, a Conceição vai aflorar ali a parte musical que ela tem, quando ela ouve a Nina Simone. Então, ela vira e fala, olha, a Nina tocando piano é tudo que eu gostaria de fazer, mas eu não posso, né? Não sei, então eu crio uma personagem que faz a canção para o homem pelo qual ela está apaixonada. E aí ela falou que ela ficou muito aflita quando ela escreveu esse texto, porque ela queria saber como que os homens iam receber esse texto. E na hora de fazer o prefácio, ela pensou em 3 homens para elaborar esse prefácio. O primeiro é o Edmilson de Almeida, que tem textos incríveis como Fronte. Jefferson Tenório, né, autor do Avesso da Pele, vencedor do Jabuti. Inclusive, está em cartaz a peça, né, o Avesso da Pele, que é maravilhosa, e o Walter Ugumãe, que é, dos 3, é o único que é não brasileiro e é o único branco, né? Que foi, inclusive, que prefaciou, ela falou que ela deu para ele prefaciar, porque disse que ele sempre fala muito bem dos textos dela, ela gosta muito da literatura dele,
e ela queria saber como que seria visto um livro brasileiro, né, por um homem português que não tem aquelas vivências que são retratadas no livro. Aqui eu falei já com vocês, né, como é que é o Fio Jasmim, né? E eu gosto muito de ver como, assim como a Toni Morrison, que a gente falou, no Olho Mais Azul, ela humaniza aquelas pessoas, a Conceição também faz isso com os homens, né? Principalmente ali para os homens negros. Ela fala, a gente já vê a sociedade maltratando e colocando ali aquela pecha de algoz nos homens negros. Não vou ser eu que vou fazer isso também. Então, ela traz ali, tudo bem, o Fio Jasmim tem várias mulheres e tudo, mas ela traz questões dele, né, do passado dele, ela traz a forma como ele cuida da Pérola, como que ele realmente se importa com os filhos, né, de diversas mulheres com quem ele teve relacionamento, e ela vai falar da solidão dele, a solidão daquele homem negro também, que era visto ali como um mulherengo, né, o galo, né, aquele maravilhoso que todas as mulheres querem, mas que tem uma certa fragilidade também. E aí ela fala que construir essa história do Fio foi uma dificuldade também na vida real de acessar aquele homem, de acessar o homem negro e os seus sentimentos, né? O homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimentos na frente dos outros. Então, de uma certa forma, quebrar esse estereótipo para ela foi muito importante. E essa frase, né, que eu falei com vocês, que eu acho que é primordial, né, que ela fala, não devemos ser algozes dos homens negros. A sociedade já faz isso com muita competência. Aqui eu trago um exemplo que ela trouxe numa das palestras dela, né? E como a gente sempre trata a questão dos estereótipos aqui na nossa oficina, eu trouxe 2 atores que interpretaram em diferentes novelas um homem e contextos de violência doméstica, né? O primeiro é o personagem do Cigano, né, na novela Senhora do Destino, e o Cigano era um cara que batia muito na mulher, que era vivido pela Adriana Lessa, e no final das contas ela denuncia, o Cigano tem um destino totalmente condenado, né, pela sociedade, ninguém quer lhe dar uma segunda chance, né? E foi preciso também colocar na novela que ele era um traficante, né, para colocar mais um estereótipo nele. Já esse aqui, vocês devem se lembrar, né, na época Cacete Planeta, inclusive, fazia, né, o cara da raquetada, era até piada, né? Ele também era um homem que agredia fortemente aquela mulher, né? A personagem da Helena Ranaldi chegou aí para a delegacia totalmente machucada. Foi na época, inclusive, que a gente estava começando ali a Maria da Penha, né? Só que qual é o destino dele? Ele não foi preso, né? Então, a gente vê a forma como a sociedade realmente trata, né, homens negros e homens brancos, né? O homem branco ele tem sempre uma segunda chance. Quando ele comete o mesmo crime, né, que é o de violência doméstica, ele tem uma segunda chance, ele errou, ele precisa fazer um tratamento psicológico, que foi o que aconteceu aqui. Naquele outro, não. Aquele ali é um animalizado, é um bestializado, ele precisa ser contido, ele é um perigo para a sociedade. Então, a Conceição dá esses 2 exemplos que eu acho que se encaixam perfeitamente, realmente, como que a nossa sociedade encara, né, como que ela acolhe um e relega o outro, né? Essa daí também é mais uma frase dela. Eu não quero criar uma literatura que se estereotipa. Por exemplo, né, o Fio Jasmim, eu não queria que ele fosse um machista qualquer. É preciso um olhar diferenciado sobre a literatura e a realidade. Eu não quero reforçar a visão que a sociedade já tem sobre os homens negros, né? E aí aqui eu trago também uma frase da Luísa Barros, né? O único momento em que o homem negro se equipara ao branco é no machismo. E aí o machismo não vai deixar o homem negro perceber isso. Uma outra temática que a Conceição sempre aborda de uma maneira, por vezes, muito sutil, né? E para algumas pessoas elas falam, né, elegante, enfim, é a poética da sexualidade. Os textos dela têm sempre uma dose de erotismo, né? E aí ela fala, olha, eu não quero tratar de uma maneira vulgar, quero tratar de uma maneira poética. Então, por exemplo, na cena da Aurora nua,
que tem no Canções para Ninar Menino Grande, em que ela é vista por várias outras mulheres, elas sentem um certo desejo por ela. Na cena da Poncia Vicêncio, em que ela se masturba olhando o arco-íris e pensando que ela vai virar um menino. Enfim, é uma forma muito bonita pela qual ela trata a sexualidade de uma forma também bastante simples, né? Rotineira. Está presente na vida de todo mundo, mas a gente não fala sobre isso. Ela retrata no livro de uma forma muito delicada, eu diria. Essa daqui eu gosto muito de trazer. Normalmente, quando eu faço uma entrevista com autores, escritores, sempre peço para eles deixarem sugestões de leitura, né? Eu ainda não fiz uma entrevista com a Conceição, mas eu vi uma entrevista dela em que ela leva esses livros aqui e ela comenta. Para ela, esses livros aqui são incríveis. Ela é fã da Toni Morrison, por isso que eu trouxe a Toni antes, que a gente trabalhou O Olho Mais Azul. Então, ela traz dois da Toni, né? O Olho Mais Azul e a Amada, que a gente falou um pouquinho na aula passada, né? Maya Angelou, Eu Sei Que o Pássaro Canta na Gaiola, que é belíssimo. A gente tem a Teresa Cárdenas, com Cartas para Minha Mãe. A gente tem o Diário de Bitita, da Carolina. Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato. E O Solitário, da Eliana Alves Cruz, que foi o último lançamento da Eliana, que tem tudo a ver com o quarto de despejo, porque ela vai também falar sobre esse contexto de trabalho doméstico. E mencionando a Eliana, quando eu entrevistei a Eliana, ela citou também o Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas. Então, vale muito a pena ler esse, Cartas para Minha Mãe dela, e O Cachorro Velho. São dois livros fininhos que eu conheci, tá vendo? Através da Eliana. Então, essa corrente que a gente faz literária também é bastante importante para a gente ampliar o nosso universo literário. E aqui eu termino com uma frase bastante inspiradora da Conceição. Ela fala: comecei a escrever aos 40, comecei a me sentir viva aos 70. Né? E ela tem vários projetos ainda, a Conceição. Ela falou que ela está escrevendo uma música com Emicida. Enfim, ela não para. Né? Ela publicou com mais de 50 anos, né? Ela teve uma trajetória muito, muito bela. A gente tem a Casa de Escrevivência aqui, né, no Rio de Janeiro, que ela criou e que ela pretende ampliar para ser um polo assim, muito, muito maior para receber escritores e escritoras, jovens, enfim. Eu acho muito bonita a forma pela qual ela também fala com os seus leitores, né? Ela fala: essa meninada aí toda aqui me esperando. Eu falo: meu Deus, está me chamando de menina, eu 40 anos, né? Mas, de fato, né, ela já é uma senhora, ela é a mais velha. Eu acho muito bonita essa forma. E ela, quando lançou Canção para Ninar Menino Grande aqui no Rio de Janeiro, foi lá na Brooks, né, em Botafogo. E ela chegou atrasada, né? Estava um dia caótico no centro. Ela chegou atrasada, a primeira coisa que ela fez, ela: ai, gente, mil desculpas, o trânsito está horrível, eu precisava deixar minha filha, ela tem uma filha, né, que é PCD, eu precisava deixá-la com alguém para vir, vocês me desculpem. Essa mulher ficou até 00:30 autografando, recebendo todo mundo que estava ali, com todo carinho, né, e eu acho muito bonita essa forma pela qual ela gosta de ouvir, de fato. Todo mundo que ia falar com ela ouvia. Ela rebatia, ela levava uma palavra. Então, eu acho que você ser escritor e escritora também você acolher as outras pessoas e praticar essa escutativa. E daqui a pouco vai para um outro livro dela, né? E é isso, gente. Hoje a gente termina, né, a nossa aula 5. A gente vai ter aí a rodada de perguntas, mas eu já deixo aqui meu agradecimento ao Luiz, à desembargadora Ana, por esse espaço na Emerge. Eu acho que é importante a gente falar de literatura. A literatura, para quem é do meio jurídico, é essencial. Ela abre caminhos também para a gente pensar outras realidades, compreender as outras coisas. E se quiserem falar comigo, vocês já sabem, entrem lá no Instagram, justa.causa. E eu deixo aqui também a minha sugestão de leitura, que é o meu livro, que é o Machado de Assis Abolicionista, que foi fruto da minha dissertação de mestrado. A gente tem ali uma forma de ver o Brasil de uma maneira diferente da qual a gente aprendeu. E aprender um pouquinho mais sobre escritores, né, que foram importantes. Espero vê-los vocês no ano que vem, né, em mais uma oficina aqui. Agora, quem quiser falar, está aberto aí para vocês.
Eu quero perguntar qual vai ser a próxima oficina. Você falou da Eliana Alves Cruz e aquele tema do trabalho anal à escravidão também está nesse livro da Solitária, né? Interessantíssimo. Você falou da Isa Lucina, do internato, de Arquivo Menor, então já fica aí, estou jogando para o universo. Que são autores de livros maravilhosos da nossa contemporaneidade e outros, né? Então, e agradecer, porque foi um curso maravilhoso. Tá, que bom. Pode jogar para o universo, porque esses são escritores que eu tenho muita estima. Eu amo. Jefferson Tenório é um cara maravilhoso. A gente tem muitos autores bons, né? Paulo Scott, com Marrom e Amarelo, que a gente pode tratar muitas questões a partir dos livros dele, né? Eliana Alves Cruz, né? Meu preferido dela é Água de Barrela. Eu acho tão lindo, tão maravilhoso. É um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Tá assim, para pau a pau com o Defeito de Cor. Eu amo. E a história também é um resgate da família dela, né? Então, é lindo demais. Eu acho que vai ter em breve uma oficina aí com esses escritores, né? Pode deixar. 2024 promete, tem muita gente boa. Eu fico muito feliz de ver que a gente também está lendo, né? Se a gente fizer as contas, olha, foram mais de 5 livros indicados aqui, né? Não só os que a gente trabalhou. Então, pelo menos para as férias, já tem muito material, né? E aí, quem quiser também, conhece lá o grupo de estudos. A gente lê um livro por mês sempre, né? Mas é de livro de não ficção, trabalhando as questões raciais. É bem legal. Então, já foi Silvia Almeida, Adilson Moreira, e tem o de ficção. Dá uma olhada lá, você vai gostar. Falar também, nas outras aulas eu não falei, não significa que eu não tenha afetado. É muito bom. Acho que todos esses textos mexem de uma forma que remetem a alguma dimensão de racismo. Isso é duro porque é falar o óbvio, porque a gente sente uma mulher negra. Acho necessário, acho importante, acho um espaço. E acho que é fundamentais. Quero estar nos próximos. É a primeira vez que eu consigo vir. Ano passado eu escrevi de Machado de Assis, não consegui. E depois presente. Quero então ter amizade, ter da importância, valorizar esse espaço e que isso permaneça e cresça, se expanda, porque pode promover, e a gente espera, né, mudanças. A literatura é essencial não só para quem é advogado, é essencial para todos nós, porque modifica a nossa percepção de mundo, leva a outros lugares, autores que antigamente não eram conhecidos e agora começam a ser, pessoas negras, isso é importante. Obrigada. Isso é muito bom a gente ouvir isso, né? Essa já é a segunda oficina que a gente faz e o mais importante para mim é ter esse feedback de vocês, né? Não se iludam achando que todas as vezes que eu venho aqui assistir, fazer aula, né, eu não me emociono, né? Quando eu preparo a aula em casa, às vezes eu choro que eu tenho que chorar, né? Por exemplo, o filme que eu recomendei para vocês da Ruby Bridges, né? Não consigo ver, tem coisas que nos atravessam, e é óbvio que nos atravessam de maneiras diferentes, né? Através das nossas vivências. E o que eu acho mais importante é não só a gente se reconhecer aqui, a gente ter esse ambiente seguro, né, em que a gente pode também falar, sentir, se emocionar, porque parece que a gente também não pode fazer isso, né? E o mais importante que eu vejo quando eu trabalho no grupo, né, de estudos, é você ver o feedback, principalmente de pessoas negras que falam, nossa, tem alguém falando sobre esse livro agora? Né? Um livro que às vezes eu já li há um tempão e eu quero às vezes indicar e ninguém conhece. Então você abrir esse espaço também e ver que tem muito mais para a gente ler do que os autores que a gente lê normalmente, né? De que estão ali nas listas às vezes de best-seller, então, né? Autores norte-americanos, autores europeus.
A gente tem em África muito mais do que o Agualusa, eu amo o Agualusa, mas muito mais do que ele, do que o Mia Couto, por exemplo, né? A gente tem outros autores ali. Aqui no Brasil a gente tem várias autoras mulheres que a gente precisa trabalhar, né? E eu acho que é importante a gente ir abrindo esse caminho. A Emerge é importante também para isso, porque a gente está num lugar em que a gente está preparando, né, novos profissionais, que eu espero que assistam, né, a gravação também, né? A gente tem juízes, desembargadores, serventuários, são tão importantes, estão no contato no dia a dia com todo mundo, né? Quando você vai despachar, você despacha primeiro com eles. Então, eles entenderem, compreenderem como o Brasil funciona, eu acho que é extremamente importante e vai ser muito mais salutar para todo mundo, né? Um ambiente de mais responsabilidade e afeto. É isso, eu quero só ressaltar que a colega a Jéssica falou que não pode assistir a Machado de Assis, mas todas as oficinas estão disponíveis no YouTube, tá? Estão gravadas e disponíveis lá. Tá? Oi, bom dia. Eu falei em todas as aulas, hoje não poderia deixar de falar, né? Eu fico emocionada. Olha, gente, eu sou muito chorona, viu? Porque... Eu gosto de gente assim, eu gosto de gente emotiva. Eu fico emocionada porque o quanto isso é importante ter espaços que trazem esse compartilhar das histórias que muitos não sabem, né? Eu venho de uma cidadezinha do interior, bem do interior, né? E ontem mesmo eu estava falando pro meu filho assim, José, meu filho, hoje você tem tantos livros para ler, e a mamãe, quando era pequena, a biblioteca da cidade era tão pequenininha e tinha tão pouquinhos livros, e só depois que a mamãe cresceu, que a mamãe começou a ter mais possibilidades de leitura, porque para uma cidade do interior, né, bem do interior, o que a gente tinha era muito pouco. Então, assim, ter esses espaços para trazer esses autores maravilhosos, esses autores negros, né, é muito importante. Eu tenho falado muito da oficina, eu falo assim, muito do Pedro II, porque é onde meu filho estuda e é onde a gente tem uma militância e um ativismo muito grande, né, pela causa dos PCDs. E aí me tocou quando você falou, né, a Conceição chegou atrasada porque tinha que deixar a filha que é PCD, aí aquilo já toca, porque a gente sabe, né, o quanto que da nossa rotina, como que isso se move em prol, né, da criança que tem necessidades, né, no caso a filha dela já é uma adulta. Eu não sei se ela é uma deficiente visual, eu não tenho esse conhecimento. Mas, assim, falei de vocês lá no movimento nacional e internacional, eu gosto de frisar isso, porque é a nossa força no movimento nacional e internacional de vidas negras deficientes importam. E a direção de lá bateu palma, aplaudiu, eu levei o link das aulas, e todo mundo ficou muito feliz, né? Porque as pessoas falam assim, você faz questão de falar, né? Movimento nacional e internacional. Falo, porque a força, né, que esse movimento tem dentro do nosso país e que
a gente luta para ser cada vez mais conhecido, né? Então, gente, olha, hoje eu agradeço, gratidão, desculpe a emoção, mas quem me conhece sabe que dificilmente eu faço um discurso sem me emocionar. E espero que a gente tenha outras oficinas. E eu fui da biblioteca, nossa biblioteca aqui imperial, pegar o livro da Úrsula, e o nosso coordenador geral falou assim, gente, mas que maravilha! Eu falei, oficina de mulheres negras, de literatura de mulheres negras. Então é isso, gratidão, gente, muito obrigada. Ai, que bom! É Patrícia, não é? Isso! Eu reconheço pela voz, eu sou boa, tá vendo? Eu fico muito feliz. Eu não sei se você tem Instagram, se você tiver Instagram, me manda um direct lá. Eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem nas escolas, né? E eu faço em algumas escolas, eu gosto muito de levar, a gente leva letramento racial, e é um projeto bem, bem bacana, bem legal, acho que vocês vão gostar, porque não é só o racial, né? A gente tem algumas vertentes, né? Leva o fala, né? Que são diversas coisas, é bem, bem interessante. Me manda lá, ou então me manda um e-mail, tá? Que vai ser um prazer, assim, ajudar de alguma forma, né? E para vocês eu estendo o convite, tá? Hoje a gente tem uma reunião online do grupo de estudos, a gente vai debater o livro Como Ser Antirracista, do Ibram Kendi, que foi do documentário que eu mencionei para vocês assistirem, o Marcados, né? Aí vocês dão uma olhada, vem, poxa, gostei. A gente vai debater, o próximo livro vai ser Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire, porque vai ser uma preparação para a gente ler Fanon no ano que vem. Então, já fica aqui o convite, né? A gente vai ler Pele Negra de Máscaras Brancas, então, para isso, a gente vai ler primeiro esse, né? Então, vale super a pena, bem bacana. Falar? Desculpa, como é que faz para a gente ter acesso ao grupo de estudos? Me manda uma mensagem lá no direct do Instagram. Tá, obrigada. Justa.causa. Tá. Show. Mas me agradecer muito da sua história. E foi muito bom, assim, foi edificante. Eu gostei muito e eu penso que já estou novamente. E eu queria saber do livro, sabe? Eu queria saber onde... Senhora não, né? Por favor, não, senhora não. A oficina vai ter, vai ter, em breve. Eu espero que em fevereiro, eu quero estar aqui antes do carnaval, tá? Eu, se pudesse, sinceramente, eu daria aula toda semana aqui. Para mim, é o melhor momento da semana estar aqui com vocês para dar essa aula, né? Pela troca. Então, assim, espero que tenha. O livro você pode comprar comigo, ou então tem na Amazon, tem no site da livraria, da editora. Aí é só você me falar. Eu envio também, envio autografado, vocês que sabem. Aí o grupo pode mandar mensagem no direct? O grupo manda mensagem no direct, que eu explico direitinho como é que é. Hoje vocês podem entrar, eu dou o link para vocês entrarem, para vocês verem como é que é, né? Porque normalmente o grupo a gente fica o mês inteiro, né? Hoje é reunião para eu bater ponto a ponto do livro, né? Então é para a galera que leu o livro o mês inteiro. Vai chegar hoje, eu vou falar, isso aqui, babá, entendeu? Mas é legal participar desde o começo. Então, por isso que é legal. Hoje é a nossa última reunião desse livro, que foi o de novembro, e a gente vai começar amanhã o Aimé Césaire, né, com um discurso sobre o colonialismo. Aí é legal, porque é uma leitura de 70 páginas, mas é bem grandiosa, assim, então é legal. Manda que hoje vocês têm tipo uma degustação do que é, né, o grupo de estudos, vale a pena. Tem mais pergunta aí, André, ou encerrou? André? Tem um comentário, tem uma pergunta sim. Verônica perguntou, gosta da obra do Pepe Tela? É um bom escritor, eu gosto. Eu confesso que, assim, não é um dos meus preferidos, né? Mas eu gosto. Li 2 livros dele, mas gosto. Aliás, Verônica, mandar um beijo para ela. Falei com ela pelo Instagram. É isso que eu falo, gente. Quando lá no Instagram, eu converso com vocês de uma boa. Não fiquem com medo de mandar direct, não, que eu gosto de conversar com todo mundo. Se quiserem indicação de livro,
sugestão, podem mandar para mim que eu respondo, tá bom? Não tem problema não. Tem agradecimentos também da Marlise Eugenie, agradecendo a senhora, agradecendo você, a biblioteca, pela oficina. Ela disse que ela não conseguiu assistir todas, mas vai ver todas de novo pelo YouTube. Então é isso, gente. Fico muito feliz. Milena também. Milena e Patrícia também, agradecendo. Patrícia, eu espero o seu direct. Milena, Maria, muito obrigada, gente. Fico muito feliz mesmo. Estou encerrando bem esse ano, essa oficina aqui da Emerge. E vem a próxima.